Olá, eu sou Rafael Alves e estou aqui com mais um vídeo agora para falar sobre a Copa do Mundo de 2027. Isso mesmo, já vamos olhar lá para frente. Isso porque a CBF oficializou, ou pelo menos enviou o documento para a FIFA oficializar a candidatura da sede, de uma das sedes da Copa do Mundo. E eu estarei com o Thais Viviane falando aqui sobre as chances do Brasil de sediar essa Copa. E a gente está, de certo modo, confiante por algumas questões que a gente vai citar aqui. Eu vou chamar a Thaís já, mas antes, Thaís, de eu dar um oi para você, só lembrar a galera que está passando aqui o Pix do Planeta Futebol Feminino, pixplanetafutebolfeminino.com. Considere doar qualquer quantia, isso nos ajuda muito a gente produzir mais e produzir melhor. Produzir cobertura sobre futebol feminino é uma tarefa bastante árdua e tem Copa ainda por cima. Então, se você puder nos ajudar, isso nos ajuda de diversas maneiras, a comprar equipamento, a ter gente, a ter tranquilidade para poder trabalhar só com isso, enfim. Então, considere compartilhar em breve campo para assinantes também. Fechado? Thais Eviane, bom dia, boa tarde, boa noite. Copa do Mundo em 2017 e 2027. Será que dá? De 0 a 10 para você rapidinho. Um 8. Também acho. Estou com você nessa. Deixa eu colocar na tela como que isso começou rapidinho, só para contextualizar. No dia 1º de fevereiro, a gente colocou, né? A gente colocou no nosso canal. Dia 1º, a Prefeitura do Rio demonstrou, através de uma carta de intenção, o interesse do Rio em sediar, né, um jogo de uma eventual Copa do Mundo em 2027. Essa carta de intenção ganhou corpo depois que São Paulo, e eu vou colocar na tela também, São Paulo deu as mãos com o Rio de Janeiro nessa, né? São Paulo também demonstrou interesse, achou que seria interessante. São Paulo que também esteve em Copa, esteve em Olimpíada, e aí foi a notícia que a gente postou também. E aí a CBF, aproveitando a adesão desses times, e claro, contando com outras cidades da federação, ou seja, do país, encaminhou o documento à FIFA para oficializar a candidatura. Nesse momento, quem está junto com o Brasil nessa? Uma candidatura tripla entre Bélgica, Alemanha e Países Baixos, né? África do Sul e Brasil. Essas são as três, por enquanto, né? As três candidatas a receber uma Copa do Mundo. Seria genial, né, Thaís? Seria sensacional. E aí você falou de uma nota 8, quem deve estar do lado de fora deve estar pensando, nossa, mas já estamos tão otimistas assim? Por que estamos otimistas, Thaís? Então, perdão. Então, Rafa, a voz até falhou. Então, Rafa, a questão de nunca ter recebido. Na América do Sul, nunca ter recebido um Mundial Feminino. Eu acho que a FIFA vê com bons olhos essa possibilidade, né? Eles querem sempre, estão buscando destinos diferentes para que exista esse rodízio maior entre as sedes. Aí também a candidatura da África, nesse aspecto, eu acho que é forte. Ambas receberam Copa do Mundo recentemente, né? A África do Sul em 2010, o Brasil em 2014. Nesse aspecto, eu acho que, nesse aspecto de já ter recebido recentemente, eu acho que a Alemanha perde força, né? Porque a Alemanha sediou uma Copa do Mundo em 2011. A gente vai olhar também para os Países Baixos, receberam uma Euro em 2017, então tiveram eventos de grande porte recente, né? A última edição, esse ano a gente tem Copa também, mas a edição anterior, em 2019, foi na Europa também. Então, eu acho que agora, com a expansão que a gente tem no futebol feminino, um apelo maior em relação à torcida, eu acho, sim, que o Brasil larga na frente e talvez, em relação à África do Sul, a tradição, o peso do nome Brasil no mundo do futebol fale um pouco mais alto. Né? E aí o Brasil Sim. consiga, de repente, esteja na dianteira, pelo menos de momento, para receber essa Copa do Mundo, para sediar a Copa de 2023. A gente tinha o Japão ali também na corrida, né? E a Colômbia. Só que a Colômbia acabou com a pior nota em relação à estrutura, né? Quando a FIFA fez as avaliações. Eu acho que no Brasil a gente hoje tem um nível de estrutura para o futebol feminino interessante. Acho que os grandes palcos estão prontos, né? Você não precisaria fazer esse investimento em estádios. A minha questão é
os estádios menores, né? Você dimensionar bem o evento que você está recebendo. Acho que a Inglaterra conseguiu fazer isso de maneira muito interessante na Euro, né? Mesmo com uma ou outra reclamação de atletas, por exemplo, que gostariam de um estádio maior do que o City Academy, né? É o estádio B do Manchester City, que é um estádio para 5, 6 mil pessoas, se não me engano, mas que, na minha visão, foi uma escolha acertada. Que você tinha um estádio relativamente lotado ali, num jogo menor, né, ou de federações menores, não tão atrativas. Então, eu acho que esse é o cuidado que a candidatura do Brasil vai precisar ter. Quais vão ser os estádios menores? Porque Sim. Os jogos do Brasil, eu imagino que os estádios grandes conseguirão um público muito interessante. Os jogos das seleções mais tradicionais, principalmente levando em consideração o masculino também, né? França, Alemanha. Eu acho que esses jogos, o pessoal olha, bate o olho, de repente quem não conhece tanto, e, pô, vou assistir o jogo da França, vou assistir o jogo da Alemanha. Mas e os jogos federações menores, né? Então, esse é o cuidado que vai ter que existir para que você não bote um jogo menos atrativo num palco muito grande, aí você termine com muitos lugares vazios. Eu acho que esse vai ser o detalhe. Saiu notícia aí do GE que 8 cidades já se mostraram dispostas a receber também, serem sedes, né? E eu acho que é um número interessante. De 8 a 12, se eu não me engano, que eu vi no último relatório que a FIFA soltou, né? Quando fez da sede que poderiam receber 2023. Então, acho que vai ser por aí, mas E é interessante se a gente lembrar aqui, lembrando de cabeça, tá, de alguns estádios menores que eu acho que tem condições de receber uma Copa, alguns até com precisa de uma reformulação. Me vem na cabeça o presidente Vargas, né? Foi reformado recentemente, capacidade é de um 20 estádio bom. mil. O estádio olímpico lá de Goiás, não sei se é Goiânia ou se é. Que recebeu, inclusive, o Mundial Sub-17. Ok. O estádio do Goiás, atualmente, que eu não lembro o nome agora, é um estádio interessante também. Que é um o Pedro do Lovico Teixeira, né? Abri aqui Isso. rapidinho, né? Estádio olímpico, capacidade de 13.500 pessoas. Precisaria, talvez, de uma reforma. Os estádios olímpicos, né? Da Copa do Mundo. Eles perderam um pouco de força desde da ascensão das arenas, né? Sim. Mas é um detalhe. A gente ficar atento também. Aqui em São Paulo não me vem na cabeça. Vem o estádio de Barueri, mas precisaria de uma reforma. O estádio de Barueri, que é um estádio que tem uma capacidade menor do que o padrão, mas receberia bastante pessoas, mas acho que a localização não ajuda muito o Barueri nesse aspecto. Então, em São Paulo, eu honestamente não vejo outro estádio. Outra alternativa depois é talvez pensar numa maneira de funcionar reduzido, né? Funcionar com um público reduzido. Sim. Eu acho que São Paulo é difícil você de Aliança e de Neoquímica Arena, né? Eu acho que vai ser Neoquímica. Acho que Neoquímica já tem um carimbo já, né? Eu acho que o público ali do Corinthians e tal, o pessoal está familiarizado com o feminino, né? Estão mais dispostos a irem para essas competições. É um evento legal, eu acho que isso é o importante, né? Que se crie uma atmosfera de competição interessante, fanfest, de repente, ingressos acessíveis. Tomara. Isso foi uma chave para a última Euro também, né? O preço dos ingressos, que possibilite você levar a sua família, né, para o estádio, para todo mundo, que seja um programa legal como a gente sabe que é, né? No nível legal também, que a gente sabe que é possível. Eu acho que o sul do país se mostrou interessante, né? A gente viu o Inter jogando em casa para mais de 36 mil pessoas, se eu não me engano. Então, a galera está disposta. Né? Eu acho que esse é o importante. Existe um cuidado no planejamento, né? Que eu já falei, mas eu acho que o Brasil larga na frente. Tomara. Sobre as duas candidaturas, você citou a África do Sul também, e no caso da Europa, você, obviamente, é uma candidatura favorita por ser Europa, mas tem alguns fatores também que tiram um pouquinho, né, Thaís? Como, por exemplo, o fato que você falou, né? Já tem tido Copa na Europa. Recentemente receberam, eu acho que a FIFA está levando agora para a Oceania, né? Eu acho que está buscando esses outros horizontes. Então, América do Norte,
e Europa, eu acho que vão esperar um pouquinho para sediar de novo, apesar do boom do futebol feminino na Europa agora, né? Da estrutura está muito legal para as equipes lá nesses países, então existem fatores com certeza muito que vão votar a favor dele, né? Talvez os três aí em relação a ter os estados menores já prontos e etc. Talvez nesse aspecto eles larguem na frente, mas eu acho que não sei se é esse aspecto só que vai falar mais alto. Acho que a Copa do Brasil vende bem para a FIFA. Sim. E vale lembrar que se não fosse as questões que a Thaís citou, talvez a Colômbia fosse uma grande favorita, né? E assim como o Brasil já foi em 2013, né? E quando o Brasil se candidatou para a Copa de 2019. Não chegou a se candidatar, né? Estudou a candidatura, mas acabou de última hora meio que refugando. No entanto, se falava muito, o Ministério dos Esportes na época, comandado pelo Aldo Rebelo, estava num prestígio gigantesco com a FIFA, porque ia ter Copa em 2014, né? A questão tinha as Olimpíadas também, embora não seja FIFA, ajudava ali a conversa. Tinha muitas atletas da seleção feminina sendo prestigiadas e condecoradas, como Ceci, Aline Pellegrino, enfim. Então, e tinha a questão do Japão também, né? Que Japão e França eram as favoritas, Japão com um calendário esportivo muito cheio, com o Mundial de Rugby, Olimpíada no meio, a França ia acabar herdando esse favoritismo, então o Brasil ia acabar fazendo parte disso também. Só que acabou não vingando, então dessa vez o Brasil tem uma chance nova de disputar aí. Thaís, rapidinho. Em 2027, o PFF estará cobrindo a Copa do Mundo, Thaís? Eu espero que sim, Rafa. Espero que a gente receba aqui, estejamos espalhados aí pelos 4 cantos do país, né, cada nas suas sedes, para poder acompanhar, porque é um evento muito divertido. A Copa do Mundo é um momento único. Seja ela masculina e para nós principalmente a feminina. E se você, e esse foi um gancho, viu, Thaís? Sabe por quê? Temos um Pix, se você quiser ajudar a financiar a nossa cobertura em 2027, cobertura especialíssima, temos um Pix aqui, eu tenho certeza que aquilo que você colhe hoje, nós juntos plantaremos em 2027. Brincadeiras à parte, seu Pix está aqui, se você quiser nos ajudar com qualquer quantia, isso nos ajuda muito como um trabalho independente que a gente faz. Nos ajuda bastante a gente seguir, tentar produzir mais, produzir melhor, contar com mais gente, enfim. Fica aí o convite, considere. Fechado? Além disso, curta, compartilha, siga e tudo mais. Então, Thaís, te vejo nos próximos vídeos e também em 2027, tá bom? Falou, galera. Até mais.